Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Pessoal, bom dia para quem está aqui no auditório, bom dia para quem está acompanhando pelas plataformas digitais. Meu nome é Gustavo, eu vou falar um pouco sobre mobilidade metroferroviária. E antes de entrar no assunto propriamente dos trilhos, hoje no Brasil, as cidades vêm crescendo de uma maneira muito rápida. Já metade da população está vivendo em cidades e o transporte, ele é o elo que liga as pessoas ao que a cidade oferece. Por gentileza. O transporte ferroviário ele é um transporte de alta capacidade e, por essa característica, ele é um transporte que ele tem uma função estrutural, ele é uma linha, normalmente são linhas troncais, que elas vão estar interligadas aos demais modos existentes na cidade, e esse conjunto é que vai garantir uma rede de mobilidade, que vai proporcionar uma mobilidade urbana a um custo acessível para os moradores da cidade. E essa gestão eficiente é que garante uma eficiência da rede. Eu gostaria de pedir para a apresentação do vídeo da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, uma associação que representa, e muito setor, 99% dos passageiros transportados sobre trilhos são de empresas que pertencem à associação. Há 12 anos, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, a ANP Trilhos, foi criada com uma grande missão, a de promover o desenvolvimento e o aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil. Ao longo desses anos, a ANP Trilhos vem trabalhando para fomentar no Brasil a implantação de metrôs, trens, VLTs, monotrilhos e aeromóveis, sempre adequados à realidade e ao tamanho das nossas cidades e regiões metropolitanas, tornando-se uma referência na defesa desse setor e nas discussões que envolvem a qualificação do transporte público e da mobilidade urbana brasileiras. Para avançar com os projetos e alavancar investimentos nessa área, a associação vem contribuindo com governantes e legisladores nas discussões que envolvem a formulação e o aprimoramento de políticas públicas e regulamentos voltados ao setor. E apoia discussões técnicas e fomenta a troca de conhecimento, seja através de cooperação ou capacitação profissional. Nos últimos 2 anos, o setor viveu a sua maior crise da história, imposta como reflexo da pandemia mundial de Covid-19.
e a ANP Trilhos atuou de forma incisiva para a valorização e proteção do setor e de seus profissionais. E é com foco no futuro que a ANP Trilhos se manterá empenhada na busca pela ampliação dos benefícios sociais, econômicos e ambientais que são gerados pela operação e expansão do setor metroferroviário a todas as cidades e cidadãos brasileiros. A ANP Trilhos, a união do Sistema Metroferroviário Nacional em prol do Brasil e da mobilidade de todos os brasileiros. A ANP Trilhos, Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. 12 anos. O pessoal que está acompanhando pela rádio, no vídeo, a gente pôde ver algumas imagens de trens, de metrôs, VLTs, nosso aeromóvel, estações, dos membros da associação, por gentileza. Esses são os dados do setor metroferroviário em 2021. São 1.105 quilômetros de extensão que transportaram 61 milhões de passageiros. O Brasil hoje tem 200 milhões de passageiros, então, praticamente todo mês, a população inteira do Brasil andou sobre os trilhos. São 47 linhas, 5.196 carros. Normalmente um trem ele é uma composição de 4 carros, 8 carros, e são 619 estações. E quem opera esse sistema? Quem opera esses ativos? Hoje são 21 sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, distribuídos em 11 estados e no Distrito Federal. Eles estão marcados aqui no mapa do Brasil. Esses sistemas são operados por 16 empresas. Metade delas são privadas, outra metade são públicas. Interessante perceber que aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só o Rio Grande do Sul está pintado, só o Rio Grande do Sul tem um sistema metroferroviário. Esse sistema gaúcho é o sistema da Transurb. A Transurb ela opera uma linha com 42 quilômetros de extensão, que vai de Porto Alegre a Novo Hamburgo, e também opera uma linha do aeromóvel. O aeromóvel é um sistema que conecta o aeroporto até a estação aeroporto da Transurb. São 23 estações, uma delas é exclusiva do aeromóvel, as demais são todas da linha troncal. E uma é compartilhada, onde é feita a baldeação entre o aeromóvel e a linha troncal. Nessas estações, a gente tem 50 escadas rolantes e 39 elevadores. A Transurb opera 2 frotas de trem. Uma frota é a Série 100, é uma frota da década de 80, que começou a operar junto com o início da Transurb. São 25 trens de 4 carros. E a frota Série 200 foi uma frota adquirida recentemente, é uma frota de 15 trens, também de 4 carros. O aeromóvel ele tem 2 veículos, um veículo menor para 150 passageiros, um veículo maior para 300. Esqueci de comentar, as 2 frotas, a capacidade do trem de 4 carros é de cerca de 1.000 passageiros. O horário comercial, quando acontece o transporte dos passageiros, é das 5 da manhã até as 11h20. Fora desse horário, são executadas as manutenções. E a empresa conta com cerca de 1.111 empregados. Gustavo, esse aeromóvel lá no aeroporto de Congonhas não? De Guarulhos, né? Ele não está nesse sistema? Não, ele é um... Desculpa, a pergunta foi em relação ao sistema aeromóvel que está sendo construído no aeroporto de Guarulhos. Ele não será operado pela Transurb, ele é de uma outra empresa e ele vai fazer a conexão de uma estação da CPTM, que é uma empresa de transporte metroferroviário, com os 3, 4 terminais do aeroporto. É o mesmo sistema de propulsão, que é a propulsão pelo ar, desenvolvida aqui pela aeromóvel, do grupo Coester, aqui pertinho de nós, de São Leopoldo. O especialista em aeromóvel sobre a eficiência energética do aeromóvel.
A pergunta foi sobre a eficiência energética do aeromóvel. Ele é um sistema com uma eficiência energética muito elevada. A linha da Transurb, o consumo de energia dela é de cerca de 40 mil reais. É um consumo relativamente baixo. O valor despendido financeiramente para transportar cada passageiro, se não me engano, é na casa de R$1, menos de R$1. Vamos falar um pouquinho da Covid, a Covid que impactou tanto a nossa vida. Os dados do Brasil, da Associação da NP Trilhos de Transporte de Passageiros, em 2019, antes da pandemia, foram transportados 3,3 bilhões de passageiros. Já em 2020, com a pandemia, esse número caiu para 1,7, representando uma redução de 55%. Em 2021, no ano passado, teve uma leve recuperação, esse número subiu 4,8%, atingindo 1,9 bilhões. Em comparação a 2019, temos uma redução de 44%. Foi um setor bem afetado pela pandemia. Esse gráfico, do pessoal que está nos acompanhando pela rádio, agora está sendo exibido um gráfico do transporte de passageiros na Transurb. Quantos passageiros a Transurb transporta por mês? É exibido um número de referência antes da pandemia e tem o volume de passageiros transportados em 2020, 21, 22. Na parte de cima é apresentado as medidas que foram tomadas pelo poder público para conter a pandemia, gerenciar a pandemia. Até um determinado momento foi adotado um sistema de bandeiras e depois disso foi adotado o sistema 3As. Na parte inferior, a gente pode observar os casos de Covid e o impacto que ele teve no transporte de passageiros. Tem um dado que eu acho importantíssimo, que é que a gente sai de 160 mil, reduz, mas não chega a zero. Mas não chega a zero. A Transurb nunca parou. Ela tomou diversas medidas para garantir o transporte dos passageiros e proporcionar um transporte seguro para a população. Foram instalados lavatórios nas estações, foram disponibilizados mais trens para reduzir a aglomeração dentro do sistema. Em 2019, foram transportados cerca de 48 milhões de passageiros em todo o ano e diariamente cerca de 160 mil. Esse número desceu para cerca de 25 milhões em 2020, 2021 teve uma recuperação e a média de passageiros por dia útil em 2020 foi de 81 mil, em 2021 ela aumentou um pouquinho, chegando a 85 mil. Nossos últimos números, 2022, a gente ainda tem uma queda do número de passageiros transportados em relação ao período pré-pandemia, uma queda em cerca de 30%. Próximo. E essa situação, ela não é só da Transurb. Esse gráfico aqui está sendo exibido agora, um gráfico do número de passageiros transportados pelo metrô de São Paulo. E aqui a gente pode observar um comportamento muito similar. A gente tem o nível pré-pandemia em 2019, aquela redução drástica em março, e uma recuperação que vem ocorrendo ao longo dos anos de 2020, 2021, mas ela ainda não retornou aos níveis pré-pandemia. Gustavo, vocês não acreditam que esse número vai voltar para o pré-pandemia, né? Eu acredito. É difícil fazer estimativas, mas acredito que a recuperação será lenta. Falar na minha depois. Eu acho que não volta. Tem um comentário aqui da plateia sobre a recuperação, que é o tema da próxima apresentação. Não só no aspecto de passageiros transportados, no aspecto financeiro também, a gente pode perceber o impacto. Aqui é exibido a taxa de cobertura operacional. Ela é um indicador que mede as receitas próprias da Transurb pelas despesas de funcionamento. No período pré-pandemia, esse número estava oscilando entre cerca de
50 e poucos, atingiu 70. Assim que chega a pandemia, 2020, 2021, esse número cai para a ordem de 40 e pouquinhos. Próximo. Outro fator bem interessante do transporte sobre trilhos são as externalidades positivas. É feita uma estimativa de quantos ônibus seriam necessários para transportar os passageiros que a Transurb transporta. A estimativa indica que seriam necessários cerca de 32 mil viagens de ônibus mês para transportar os passageiros que a Transurb transportou em 2021, no ano passado. Com base nesse valor, é estimado o custo de emissões de poluentes. A gente chega aqui na casa dos 11 milhões. O custo com acidentes chega na casa dos 6 milhões. E a economia no tempo de viagem, a gente chega na casa dos 63 milhões. Isso aqui são as externalidades positivas que foram geradas pela Transurb, por ela ser um transporte que utiliza energia elétrica e não emite o CO2 das matrizes de combustíveis fósseis. A gente observa que nos últimos anos, 2019, 2020, 2021, a proporção entre esses três contribuintes para as externalidades positivas, elas se mantiveram em patamares similares, sendo que a economia no tempo de viagem é a mais expressiva. Por gentileza. Aqui a gente chega num outro indicador que é financeiro, que é a taxa de cobertura ambiental. A taxa de cobertura operacional, que foi comentada há pouco, ela compara as receitas próprias com as despesas de funcionamento. A taxa de cobertura ambiental ela é mais ampla. Ela soma as receitas próprias com as externalidades positivas, que foram geradas pelo sistema, com todas as despesas. São as despesas de funcionamento, os mais passivos trabalhistas, depreciações, despesas financeiras e provisões de imposto de renda. Ela vem sendo publicada nos últimos anos, e aqui pode ser observado que ela está na casa dos 50 e poucos por cento, mais alta do que a taxa de cobertura operacional. Vamos falar um pouquinho agora de expansão. Como é que eu estou no tempo? Hoje tem o jogo do Brasil. Hoje a linha da Transurb, a linha 1 existente, ela vai de Novo Hamburgo até Porto Alegre, é essa linha azul. E a gente vai ver aqui alguns projetos de expansão do sistema. Tem 30 minutos ainda, estamos bem. Pode tirar o acelerador? Alguns projetos de expansão. Vamos ir com um pouquinho mais de calma, então. No próximo slide, vamos ver cada um deles. Primeiro seria a expansão na região aqui mais próxima, em Porto Alegre, Gravataí, Alvorada. Seria uma linha saindo de Azenha, Porto Alegre, bairro de Porto Alegre, e indo até o município de Cachoeirinha. Essa linha contaria com 20 estações e 23,6 quilômetros. Por gentileza, o próximo. Numa segunda fase dessa linha, a continuação dela, ela continuaria de Cachoeirinha e chegaria até Gravataí, adicionando 12 quilômetros e mais 8 estações. Numa terceira fase, a linha poderia ser ampliada para Alvorada, adicionando mais cerca de 10 quilômetros e 5 estações. Por gentileza. Nessa configuração, o volume de passageiros transportados em cada uma dessas fases seriam de cerca de 200 mil na primeira, 280, desculpa, na primeira fase, 70 mil na segunda e 80 mil na terceira. Essa primeira fase, até o terminal Triângulo da CIS Brasil, ela seria construída de maneira subterrânea, e do terminal Triângulo adiante seria em via elevada, similar à linha da Transurb aqui em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Outro projeto de expansão na região metropolitana de Porto Alegre
seria Desculpa, achei que tinha uma dúvida. Seria um VLT, um veículo com transporte leve sobre trilhos, na região de Campo Bom, Sapiranga. Esse projeto também seria dividido em 2 fases. A primeira fase teria 9,5 quilômetros, com 12 estações, indo até Campo Bom e transportando 22 mil passageiros por dia. E a segunda fase continuaria de Campo Bom até Sapiranga, adicionando 7 quilômetros, mais 4 estações, com uma demanda de 2 mil passageiros dia. Aqui eu trago algumas imagens de VLTs de outras cidades do mundo. Normalmente a gente sempre tem aquela percepção de que o transporte sobre trilhos ele é para grandes cidades, metrópoles, cidades com milhões e milhões de habitantes. E a gente vê que em Barcelona e Viena, eles possuem um VLT. O VLT super bem, uma imagem mostra o VLT super bem integrado à cidade. Barcelona tem 1,6 milhões de habitantes, Viena 1,9 milhões de habitantes. Tem mais 4 imagens de Dublin, Nice, uma outra cidade da França e Bilbao, na Espanha. Essas cidades têm menos de 1 milhão de habitantes. Acho que a cidade que tem maior população é Dublin. As demais têm 312, 277 mil habitantes. Enfim, né, 2 projetos, assim, que um é o de enterrar o leito do Transurb no âmbito ali de Canoas, né, porque ele realmente forma uma barreira arquitetônica ali de todo lado oeste com oeste. Inclusive tem um projeto que já foi desenvolvido e ele está ali, né, uma hora alguém desenterra. E o outro projeto é também ou enterra a parte central de Porto Alegre ali, né? Uma vez que assim tem todo esse projeto agora de revitalização do Cais do Porto, né? E o traçado em Porto Alegre ele é uma barreira arquitetônica muito agressiva mesmo, e ele está impedindo todo esse projeto de revitalização que já começou agora ali pelo não é o Porto Madeira. Cais Mauá, exatamente. Não é o Porto Madeira. Mas, enfim, né, é um similar, né? E também, assim, tem outro projeto também que em vez dele passar ali na Farrapos, ali na Voluntários da Pátria, né? Ele passa pela Castelo ele Branco. passar não passar pela Avenida Farrapos, né? Ou até pela Benjamin Constant, que também tem um projeto nesse sentido, né? Que eu tinha um professor da faculdade que dizia assim, que do jeito que ele está oferecendo transporte para os Lambari do Rio ali, né? Uma vez que ele costeia, né? E a gente sabe que uma área de um trem é 1.000 e 1.000 metros, e aí o lado de lá ele oferece demanda para o Lambari, como ele dizia, né? Então, assim, eu não sei se está incluído, assim, nesses planos, enfim, não só de expansão, mas, assim, digamos, de otimização do que já existe. Em Canoas existe, sim, um projeto, foi realizado um estudo para... Oi? Fazer na estação Canoas e promover uma integração maior da cidade. E em Porto Alegre tem um projeto um dos projetos que eu acabei de passar, que seria uma outra linha por essa região, por essa outra região que atenderia. Não. Uma observação, né? As estações mais distritas aí, começar a ter uma observação aqui da plateia é que uma das estações, a São Pedro, ela está no 4º distrito, que é uma região que vem sendo revitalizada, vem recebendo muitos investimentos em Porto Alegre. Voltando aos VLTs pelo mundo, então tem cidades com 277, 312 mil habitantes que possuem um VLT, então é possível existir transporte sobre trilhos em cidades de tamanho médio. Por gentileza.
Outro projeto é a utilização do trilho, que já existe hoje, e ter um transporte sobre trilhos até o polo petroquímico, passando por Canoas, ali na região do bairro Matias Velho. A população do bairro Matias Velho são de 48 mil habitantes, o outro bairro Harmonia são 39 mil habitantes. Essa linha até o polo seria de 22 quilômetros, e no polo tem cerca de 6 mil empregados que seriam atendidos por essa linha. Tomando todos esses projetos, eles adicionam 83 quilômetros de trilhos para o sistema da Transurb e 51 estações. Para finalizar, trazer um pouquinho do que é o futuro, a operação automática de trens, por gentileza. Existem 4 níveis que são definidos em norma para o grau de automação da operação de uma linha. O grau mais automatizado é o grau GOA 4. GOA significa Grade of Automation, seria o grau de automação. O grau menos automatizado é o GOA 1. No grau menos automatizado, as operações elas são dependentes do piloto. Aqui na tabela a gente tem algumas operações do cotidiano, que são a partida do trem, a parada do trem, o fechamento de portas e como é realizada a operação degradada. Numa operação no grau 1, todas essas atividades são realizadas pelo piloto. E aqui no tipo de operação, são como o sistema garante a segurança, como o sistema protege. Ele tem o ATP, que é o Automatic Train Protection, Sistema de Proteção Automática do Trem, que vai impedir a aproximação dos trens, impedir que um trem passe por um aparelho de mudança de via que não estiver bem posicionado. No grau seguinte, o GOA2, a partida e a parada do trem ela já é realizada de modo automático, não é mais o piloto que a realiza. Além do sistema de proteção, é necessário um sistema para automatizar essa partida e a parada do trem. Ainda acontece o fechamento das portas pelo piloto e numa operação degradada o piloto assume a operação desse trem. Quando a gente vai para o próximo nível, que é o GOA3, que é o driverless, a gente já tem a operação do trem de uma maneira muito mais autônoma, de maneira automática, e não tem mais a figura do piloto, tem a figura de um assistente. Aqui no Brasil, tem uma linha 4, que ela opera no sistema driverless. Quem já andou lá na linha 4, o pessoal aqui está levantando a mão, a gente consegue ir até a pontinha, até a cabine, a gente tem aquela visão dos trilhos e o trem anda sozinho. A gente ainda tem algumas operações de fechamento de portas e operação degradadas que acontecem por esse assistente. E, por fim, tem o GOA4, que é o nível mais avançado, em que todas as operações acontecem de maneira automática. Por gentileza, o próximo. À medida que vai avançando a automatização da linha, há incrementos na segurança operacional. O sistema performa de uma maneira melhor. Tu tem a redução do custo de consumo de energia de tração, otimização das frenagens, tem uma melhor resposta do sistema caso aconteça algum distúrbio. Há um impacto socioeconômico, são gerados diversos empregos qualificados, é necessária toda uma qualificação dessa rede de funcionários, essa rede de empresas para atender a essa operação, e também tem uma melhor performance ambiental, redução o impacto positivo nos indicadores ambientais. Por gentileza, o próximo. Hoje, existe um predomínio nos países asiáticos, 50% das linhas automatizadas, elas estão nos países asiáticos. E pelos dados da UITP, vem crescendo
desde lá da década de 80, década de 90, nos anos 2000, vem crescendo o número de linhas automatizadas. Há pouco, chegou-se no marco de 1.000 quilômetros de linhas automatizadas. E a previsão para os próximos anos é de uma explosão do número de linhas automatizadas ao redor do mundo, chegando em 2030 com 4.000 quilômetros de trilhos de sistemas automatizados. E sim, pode passar. Tem um vídeo da Transurb, por gentileza, a exibição do vídeo. A empresa de trens urbanos de Porto Alegre, a Transurb, começou a ser idealizada em 1976 e foi criada em abril de 1980 para implantar e operar uma linha de trens urbanos no eixo norte da região metropolitana de Porto Alegre. Nascemos com o objetivo de reduzir o fluxo de veículos na BR-116 e ser uma alternativa de transporte com baixo custo, maior rapidez, segurança e conforto, capaz de absorver uma demanda de até 300 mil passageiros por dia. Atualmente, mais de 2,5 milhões de pessoas podem ser atendidas nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Conheça a nossa história. As obras de implantação do sistema aconteceram entre os anos de 1980 e 1985 e os 25 trens adquiridos do Japão desembarcaram em Porto Alegre em 1984. O primeiro trecho da nossa linha foi inaugurado em 2 de março de 1985. Eram 27 quilômetros de extensão e 15 estações, ligando Porto Alegre a Sapucaia do Sul e cruzando os municípios de Canoas e Esteio. Chegamos à cidade de São Leopoldo em 9 de dezembro de 1997, com a inauguração da Estação Unicinos. A Estação São Leopoldo foi aberta 3 anos depois, em 2000. Mais 2 estações começaram a operar comercialmente em julho de 2012. A Estação Rio dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, e a Estação Santo Afonso, na cidade de Novo Hamburgo. Em maio de 2014, 3 novas estações iniciaram a operação comercial no município de Novo Hamburgo. Com a abertura das estações Industrial, FENAC e Novo Hamburgo, nossa linha alcançou a extensão de 43,8 quilômetros. Em janeiro de 2011, ultrapassamos a marca de 1 bilhão de pessoas transportadas, representando uma economia de mais de 2,2 bilhões para a sociedade. Responsabilidade socioambiental e inovação. A responsabilidade socioambiental é uma vocação da Transurb e faz parte do nosso dia a dia. Projetos sociais, ambientais e culturais são desenvolvidos durante todo o ano nas estações do metrô, de forma a impactar na melhoria da vida das pessoas. A aquisição de 15 novos trens da série 200 em 2012, a inauguração da conexão entre a Estação Aeroporto e o Aeroporto de Porto Alegre Salgado Filho em 2013 e a adequação à acessibilidade universal de todas as estações em 2021 são importantes marcos na nossa caminhada rumo à inovação. Com uma equipe de funcionários que se destaca pelo comprometimento e eficiência técnica, a Transurb não para e funciona 24 horas por dia. Mesmo após o término da operação comercial, o trabalho de manutenção garante a você sempre o melhor serviço e nos permite cumprir nossa missão de oferecer um transporte seguro, rápido e com qualidade, de modo sustentável. Transurb, uma empresa referência na mobilidade urbana do Rio Grande do Sul.
das estações, imagens dos trens, do aeromóvel, das ações sociais realizadas pela Transurb e também imagens da manutenção, das atividades de manutenção. Muito obrigado pela atenção. Temos um tempinho para perguntas? Temos um tempinho? Eu queria perguntar quais são as perspectivas dessas extensões que existe projeto, mas a gente não sabe quando é que pode. A pergunta foi em relação às perspectivas dos projetos de expansão. Hoje não existe nenhuma perspectiva de implementação delas no curto prazo. São atividades que demandam um planejamento de médio e longo prazo. Realmente são investimentos de vulto que são necessárias ações de médio e longo prazo. Eu acho que cabe uma observação nisso, Gustavo, que a empresa não teve como desenvolver mais esses estudos porque estava no processo de privatização, então não tinha como alocar dinheiro em projetos novos, nem executar projetos novos. Uma contribuição da plateia foi também o fato da Transurb estar no PDI, no programa no programa de privatização. Então existia essa certa incerteza. Então já existe anteprojeto para essas extensões? São estudos. Posso responder contigo, Gustavo? Tem projetos completos, tem projetos com pesquisa já de viabilidade econômica, quase todos têm viabilidade, tem a pesquisa de viabilidade econômica do anteprojeto. E tem um que tem projeto completo. Que é o projeto de Porto Alegre, subterrâneo pela Cristóvão. Como é que é a tributação de vocês, no caso dos veículos, tem o imposto sobre propriedade de veículos, né, IPVA? Como é que é a tributação de vocês? Poxa vida, a pergunta foi sobre tributação. Não é a minha área. Se alguém entender de tributação, a pergunta foi... Mas não tem nenhum incentivo tributário em nenhum aspecto. Isenção nenhuma? Nenhuma. E, inclusive, sobre energia, nós somos os maiores consumidores do Estado e não tem nenhum incentivo, embora as empresas privadas todas tenham. Quem é que responde aqui? Pessoal aqui. Vamos gravar para o pessoal da internet também. Respondendo sobre tributação, deixa eu apresentar aqui o senhor engenheiro Cico, da Transurb. A gente não tem incentivo nenhum. Tá? Ao contrário, sobre energia, que é o nosso maior custo manual em torno de 40 milhões, a gente não paga, é uma das maiores empresas para tributos para o Estado e para o governo federal. Isso não temos nenhum incentivo. Tá? Se vocês não têm incentivo, vocês têm um pagamento, vocês pagam imposto. Pagamos todos os impostos, tudo. Está dentro desse índice que o Gustavo apresentou sobre transporte. Não, nós não pagamos transporte sobre a operação do trilho, não, mas sobre os outros todos os insumos. Nós trabalhamos 24 horas, mantemos todas as estações com recurso próprio, tudo tem imposto, mantemos a linha de 43 quilômetros, toda ela com dinheiro Transurb. Nós mantemos toda a rede de cobre, que a gente, vocês veem, todos os dias estão roubando o nosso sistema lá, todo ele de sinalização, de tração, é todo mantido pela gente. Então, tudo isso aí gera um rol de impostos enormes. Tá? Então, o custo de imposto Transurb certamente é em torno de 25% a 30% de tudo que faz. Então, é um valor bem acentuado. Nessa linha, então, assim, a Transurb ficou muito tempo com a passagem congelada. Aí, a partir do momento, ela deu aquele salto, foi uma grita, segue tudo aí. Sim, sobre tempo de tarifa congelada. Tá? Então, teve uma época que a tarifa da Transurb não cobria nada, praticamente. Nós estávamos com 30% da receita operacional nossos custos sendo cobertos pela receita operacional. Então, depois de implantado
a nova tarifa, a gente passou para 46, 47. Aí depois, com uma administração voltada ao usuário e ao trabalho bem restrito e com muito sacrifício dos empregados da Transurb, a gente conseguiu uma taxa de cobertura em outubro de 2000 em torno de 82%. 2019, o Gustavo está me corrigindo aqui. E nós estávamos prestes a chegar aos 100% de taxa de cobertura. Só nós tínhamos que negociar energia livre na Bolsa de Energia. Aí, nesse aspecto, aí houve uma mudança de diretoria, de outras. Aí esse assunto ficou para outra hora, porque aí veio esse projeto de privatização das empresas CBTU e Transurb a nível federal. Tem um questionamento. Esse critério de não isenção de impostos funciona para todas as outras linhas ferroviárias que tem no Brasil? Não funciona para todas as linhas ferroviárias. A Transurb esse ano conseguiu tem isenção, inclusive na privatização das linhas do Rio de Janeiro, a parte de energia, que era o custo maior, foi pago pelo governo durante alguns anos. Então, é injusto. A Transurb esse ano conseguiu se ressarcir pela gratuidade. Todas as empresas de trens, elas contam suas gratuidades e o governo reembolsa. São Paulo foi o primeiro a fazer isso. Na Transurb nunca recebeu. Esse ano parece que vai receber. Primeira vez na história que vai receber todos os tempos de operação desde 85. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui da internet e a gente encerra essa fase de perguntas para nos prepararmos para a próxima palestra. O João Luiz Izzi, da CEMURB, de Gravataí, pergunta aos palestrantes: vocês acreditam que o transporte ferroviário volte a ser um dos principais meios de transporte do Brasil? Acho que essa pergunta se confunde em qualidade de vida. Você acredita que vai ter melhoria de qualidade de vida no Brasil? Eu acredito. Então, eu acredito que a ferrovia vem para ficar. Eu acho que intermunicipais, trens, então todos eles em São Paulo ressurgindo. Eu acho que o Rio Grande do Sul e a região sul está na hora de acordar para isso. A pergunta é sobre os custos de operação do sistema metroferroviário em comparação com o sistema rodoviário. O sistema rodoviário possui um custo elevado em relação ao custo de pessoal. Há pouco, o José Cláudio comentou que o sistema metroferroviário ele tem os custos da operação do trem, os custos da manutenção da via permanente, que são os trilhos, os custos da manutenção da rede aérea, que é por onde o trem capta energia, os custos das estações. Então, é todo um sistema. E a gente tem uma tarifa, uma conta de energia, um consumo de energia bem expressivo. Energia e pessoal são expressivos na operação do sistema metroferroviário. Só para completar, a automatização do sistema vai economizar em torno de 15% a 20% só de energia. Só de energia. Porque a condução manual nunca é perfeita, né? Então, na energia eu consigo a aceleração do trem ser mais graduada. Então, aí vai um monte de energia. O Otávio, eletricista, fez essa pergunta. Ele sabe muito bem que numa tração do motor elétrico tem um pico muito alto de potência e com grande consumo.